Hoje você vai aprender como conduzir uma mulher atlética para uma melhora de composição corporal. Cada vez mais no consultório de nutrição nós estamos atendendo mulheres que têm um nível muito alto de composição corporal, um percentual de gordura excelente, mas são mulheres que querem evoluir ainda mais. A mulherada está ficando cada vez mais exigente com o físico. E a gente vê aí o que era um físico muito bom antes. Hoje em dia é praticamente um físico médio. Então, cada vez mais as mulheres estão evoluindo, estão querendo ficar com um percentual de gordura mais baixo, estão querendo ficar com mais massa muscular. A pergunta é: será que você, como nutricionista, está preparado para atender mulheres que já são atléticas, mas que querem evoluir ainda mais? Existe toda uma complexidade por trás de gerar resultado para esse perfil de paciente. Não é simplesmente fazer uma dieta, não é simplesmente usar uma suplementação, não é simplesmente usar um medicamento. Na verdade, a gente tem que fazer uma periodização nutricional. O que é que isso significa? Você tem que ajustar o consumo de carboidrato, calorias, proteína e gordura de acordo com o período do treino. Então, isso se chama periodização nutricional. Ajustar o consumo de calorias, carboidrato, proteína e gordura de acordo com cada fase do treino. O problema é que muitas mulheres chegam no consultório do nutricionista fazendo a mesma dieta por muito tempo. E normalmente é uma dieta o quê? Altamente restritiva. No vídeo de hoje eu vou te ensinar na prática, com um caso clínico real, que eu atendi na minha clínica, como você consegue conduzir uma mulher que já é atlética para um percentual de gordura melhor ainda. Então olha só que interessante. A maior parte das mulheres que já são atléticas chegam no consultório comendo muito pouco. Por quê? Porque outra hora elas não eram atléticas. Provavelmente elas tinham um percentual de gordura acima da média. Você vai atender várias mulheres aí que uma época da vida estava com um percentual de gordura de 30%, de 35%. E aí elas, não, eu tenho que mudar a minha vida aqui, tenho que dar o gás. E elas começaram a fazer exercício físico, começaram a se alimentar melhor, de repente até foram no nutricionista. Sendo que esse se alimentar melhor é o quê? Restrição calórica. Então elas começaram a fazer uma restrição calórica em determinado momento da vida. E aí, durante essa restrição calórica, essa pessoa vai perdendo peso, vai perdendo gordura. E aí tem uma hora que chega a ficar até com um percentual de gordura atlético aí, por exemplo, um percentual de gordura abaixo de 20%, abaixo de 18%, dependendo da faixa etária. Sendo que elas continuam comendo pouco, continuam fazendo uma restrição calórica. E aí o que é que acontece? Tem uma hora que não perde mais. Foi o que aconteceu com uma paciente que eu atendi recentemente aqui no consultório. Uma mulher de 26 anos que é estudante, muito focada ali. Teve uma época da vida dela que ela estava com problemas familiares e ela acabou abrindo mão de treino, abrindo mão de alimentação e ganhou bastante peso. E aí ela teve uma hora que teve uma virada de chave, ela decidiu, não, agora eu tenho que emagrecer, tenho que perder gordura corporal, eu quero ficar com físico atlético. E ela já era muito focada em várias outras áreas da vida, só tinha deixado um pouco de lado a alimentação e treino. E aí ela começou a dar o gás, começou a focar ali em treinar bem, aí fazia vários cardios na semana, fazendo vários treinos de musculação na semana. E ela secou, chegou a bater 19% de gordura corporal. Só que ela chegou numa fase que ela não conseguia mais continuar perdendo. Então ela estava estagnada ali. Aí era assim, ó, quando ela focava muito, quando ela dava o gás extremo, ela conseguia baixar um pouquinho. Se ela saísse um pouquinho do plano, ela subia um pouquinho. Mas ela não saía ali dos arredores de 19% de gordura corporal e o aspecto do físico dela não mudava mais. Detalhe, ela já fazia uma restrição calórica, ela já treinava musculação várias vezes na semana, inclusive acompanhada, então ela realmente fazia um treino muito acima da média. E vamos para esse caso clínico aqui que eu vou mostrar como eu contornei essa situação, mostrando os cálculos nutricionais que eu utilizei aqui no caso dessa paciente. Pode colocar aqui no slide, por favor. Olha só, ela chegou no dia 15 de janeiro de 2025, pesando 55 quilos, com 19% de gordura corporal. Olha o treino dela aqui, ó. Musculação de segunda a sábado, sempre 7 horas da manhã, bem acompanhada com um profissional de educação física. O primeiro passo, então, é medir o gasto energético dessa paciente. Essa planilha aqui é a planilha que eu uso na minha consulta para medir o gasto energético do paciente. Por que eu uso essa planilha? Porque eu consigo mensurar o gasto calórico de uma forma mais fácil. Aqui é um recorte da planilha, né? Foi a forma de Cunningham que eu utilizei nessa paciente em questão, mas essa planilha ela dá várias fórmulas diferentes.
Eu utilizei aqui a fórmula de Canning. Então, o que é que eu coloco aqui, ó? Eu vou colocar os dados da paciente, ó. Então, fiz a avaliação de composição corporal com a forma de Jackson e Pollock, que deu 44 kg de massa magra, 44,55. Era uma paciente que era estudante, ela andava muito na faculdade e ela se movimentava muito ao longo do dia, então era uma rotina bem ativa. Eu coloquei um fator atividade de 1,375, a idade, a altura, e aí vamos para o exercício, ó. O exercício físico a gente calcula com forma chamada de METS, que é o equivalente metabólico do consumo de oxigênio, uma forma diretamente proporcional com gasto calórico em treinos, principalmente para pessoas que já são avançadas, tem que usar a fórmula de MET para calcular o gasto energético do exercício físico. Nesse caso, como ela treinava bem, eu usei para musculação um MET de 4, e ela treinava 6 vezes na semana, 1 hora cada treino. Então, eu consigo ter aqui nessa planilha, por que eu gosto muito de usar essa planilha para calcular o gasto energético? Porque ela já me dá o gasto energético diário médio do exercício. Quando a gente vai usar aí, por exemplo, o Dietbox, o WebDiet, ou seja, qual for outro programa, ele não dá o gasto energético diário médio do exercício. Você tem que fazer um cálculo do gasto energético para cada dia da semana. Essa planilha, o que é que ela faz? Ó, ela me dá o gasto energético de um treino, então tem aqui ó, 220 calorias. Automaticamente ela multiplica isso por 6 e divide por 7. Então dá uma média de 188 calorias por dia com exercício físico, certo? Então já dá o gasto calórico diário médio, que ele arredondou para 189. Ó. Então gasto energético de repouso 1480, multiplicou pelo fator atividade, dá 2.035 calorias por dia, acrescentou o gasto energético diário médio, essa paciente ela gasta 2.224 calorias por dia. Olha o recordatório dela, então. 1.578 calorias. Nem estava tão baixo assim de calorias. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A restrição calórica de 35% seria uma dieta de 1.445 calorias. De 20% seria uma dieta de 1.779. Então, assim, nem estava tão baixo assim de calorias o planejamento dela. Qual era o problema? A composição de macronutrientes. Olha o tantinho de carboidrato que ela comia. 55 gramas de carboidrato por dia. Pessoal, 100 gramas de arroz tem 25 gramas de carboidrato. Então, ela comia no dia todo 55 gramas de carboidrato. Ou seja, um consumo baixíssimo para quem treina 6 vezes por semana. Só que ela tinha medo de comer carboidrato. Por quê? Porque daquele percentual de gordura alto, até os 19%, ela chegou lá fazendo restrição de carboidrato. Então ela tinha medo de colocar mais carboidrato. Então o que foi que eu conversei com ela? Ó, você conseguiu chegar nesse ponto, muito bom, excelente. Agora, para você continuar evoluindo, a gente precisa fazer uma outra estratégia. Não é mais simplesmente comer pouco. Primeiro passo vai ser o quê? Ajustar a tua composição de macronutrientes. A gente precisa aumentar o carbo, porque aumentando a quantidade de carbo diária, eu vou ter mais glicogênio, pode botar para mim aqui antes. Eu vou ter mais glicogênio dentro do músculo, e se eu tiver mais glicogênio dentro do músculo, eu vou conseguir ter mais performance no treino. Se eu tenho mais performance no treino, eu aumento o meu gasto calórico, eu estimulo o ganho de massa muscular, e isso favorece alcançar aquela definição de um físico mais atlético. Então agora a gente precisa aumentar o carboidrato. Só que o que é que acontece? Ó, você está comendo gordura demais. Então ela botava azeite, ela comia salada com proteína, mas aí colocava azeite na salada, colocava queijo na salada. Ela comia castanha, por exemplo. Então, ou seja, ela estava comendo muita gordura e pouco carboidrato. Eu fiz um desenho, que inclusive esse desenho é baseado num estudo, que tem até um vídeo aqui no YouTube falando sobre esse estudo, que é 40% de restrição com 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Isso funciona muito bem. 40% de restrição com 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a caloria da dieta ficou menor do que ela estava comendo. Olha só, de 1.578 a gente baixou para 1.326. Mas eu dobrei a quantidade de carboidrato. Então, ela saiu de 55 gramas para 115 gramas de carbo. Dobrou a quantidade de carbo. Como é que dobrou a quantidade de carbo e baixou as calorias? Porque olha a gordura, também caiu pela metade. Então eu baixei significativamente o consumo de gordura, aumentei significativamente o consumo de carbo e ainda aumentei um pouco também o consumo proteico. Então eu fiz a dobradinha 40% menos, 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, gordurinha lá embaixo e coloquei o máximo de carboidrato sem passar da conta. Primeiro eu bato a proteína, 2,4 gramas por quilo de peso, o que sobra eu vou distribuir entre gordura e carboidrato para bater a minha meta de 40% a menos. E aí eu tento botar o máximo de carbo e o mínimo de gordura. Essa gordurinha aqui é o que não dá para tirar. Então tem ali uma gordurinha que usa para preparar um frango, uma carne, a gema de um ovo que tem ali na dieta, mas sem botar muitos ovos inteiros na dieta.
usando o mínimo possível de gordura no preparo de tudo. Então a gente consegue chegar numa dieta que tem uma quantidade considerável de carbo, de proteína, mas uma baixíssima quantidade de gordura. E olha só como é que ela respondeu. Perdeu 2,5 kg em 2 meses, baixou 3,5% de gordura. Ela saiu daquele platô que ela estava. Então, o que foi que eu fiz? Eu aumentei o gasto calórico de duas formas. Primeiro, eu aumentei o carbo, isso fez com que ela treinasse melhor. Depois, eu aumentei a proteína e isso fez com que ela aumentasse o fator térmico do alimento, que é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para digerir e metabolizar o que ela come. Então, e ainda baixou as calorias. Então, eu aumentei o gasto e baixei as calorias. Por isso que ela saiu desse momento de platô. Por isso que ela conseguiu responder assim tão bem. Mas peraí, que eu vou te mostrar o que é que eu fiz aqui na próxima consulta. Mas antes, os Academy. Olha só, para você que está curtindo isso daqui, você está vendo que o que é que eu estou mostrando aqui? Periodização nutricional de acordo com o perfil de paciente e com periodização de treino. Dá uma olhadinha aqui no NutriNews Academy. Olha só, eu estou ensinando aqui para vocês periodização nutricional de acordo com periodização de treino no perfil de paciente mulheres avançadas que vêm comendo pouco. Então esse é um perfil de paciente que aparece no consultório. Mas além desse perfil, aparece mulheres obesas que nunca conseguiram comer pouco, aparece mulheres que estão na menopausa, aparece mulheres que têm SOP, aparece atletas de várias modalidades diferentes, como por exemplo crossfit, corrida, triatlo. Então aqui o NutriNews Academy é a plataforma que vai te ensinar tudo o que você precisa sobre todos os perfis de pacientes que aparecem no consultório de nutrição. Então, em uma só plataforma, você vai aprender cálculos nutricionais, você vai ter essa planilha do cálculo do gasto energético, você vai aprender a fazer a dieta na hora da consulta, estratégias que quebram platô. Dá uma olhadinha nessa plataforma por dentro, olha só. A gente fala de nutrição comportamental, neurociência, fisiologia do emagrecimento, nutrição específica nos esportes, exames laboratoriais. A gente fala de business, então tu aprende a parte operacional, gestão comercial, tu aprende até mesmo tráfego pago para nutricionista. Então, a ideia do NutriNews Academy, através de vários casos clínicos, olha só, o módulo inteiro só falando de casos clínicos, é te ensinar, bota aqui para mim, Anderson, tudo que você precisa para atender todos os perfis de pacientes que aparecem no teu consultório e faturar alto. Tudo isso por menos de uma pizza por mês, é isso mesmo. A mensalidade do NutriNews Academy são 12 vezes de R$ 51,40. Então, para você que ficou interessado e quer entrar no NutriNews Academy, já vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, faz a tua matrícula que tu vai ter acesso imediato a todas essas aulas. E não, eu não vou te dar uma garantia de 7 dias, eu vou te dar uma garantia de 14 dias incondicional para você assistir às aulas, baixar a planilha, ver se ela funciona, usar no teu consultório e se realmente foi isso aqui que eu tô te falando, tu continua com a gente. Se não, você vai ter até 14 dias para pedir o reembolso de forma integral e ninguém vai nem te perguntar o porquê que você está fazendo isso. É tudo automatizado, beleza? Então vamos voltar para a aula. Olha só, então depois que a gente usou aqui nessa paciente essa estratégia de aumentar o carbo, ajustar a proteína, baixar a gordura, a gente vai agora para a próxima etapa. Ela já deu a respondida inicial, já perdeu peso, já baixou o percentual de gordura, já praticamente manteve a massa magra. Qual é a ideia agora? Ó? Atenuar a restrição. Agora a gente vai passar por um processo de subir gradativamente o consumo de carboidrato. Então, ó, a gente começou ali com 115 gramas de carboidrato. Olha o que foi que eu fiz agora. Eu reduzi a proteína para 2 gramas por quilo. A recomendação de proteína é de 1,6 a 2,4. Então, eu lancei mão dessa estratégia 40% menos de calorias com 2,4 gramas de proteína por quilo de peso na primeira estratégia. Mas se a paciente está desenvolvendo no treino, ela não precisa ficar comendo muito proteína por muito tempo, porque isso não vai dar continuidade no resultado. Então eu reduzo a proteína para 2 gramas de proteína por quilo de peso e eu aumento mais ainda o consumo de carboidrato. Então o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu consegui aumentar muito carboidrato e relativamente poucas calorias. Ó. Eu aumentei 80... Não, aqui deu 75 gramas de carbo a mais, né? De 115 para 194, né? Uma quantidade bem considerável. Sendo que eu aumentei só 200 calorias, 220 calorias. Por quê? Porque eu diminuí proteína. Então, eu continuo com a restrição calórica de 30% agora, não mais de 40%, mais de 30%, só que com muito mais carbo. E o que é que isso significa? Que ela vai conseguir treinar muito mais forte. E se ela treinar muito mais forte, ela vai conseguir ter muito mais
resultado dentro de uma restrição calórica. Inclusive agora ela está consumindo 3,7 gramas de carboidrato por quilo de peso, que é uma quantidade muito boa para performance na musculação, que é o exercício físico que ela realiza. E olha só o resultado que ela teve, ó. Ela perdeu menos peso, porque a gente conseguiu ali, a gente atenuou bem a restrição, né? Ela perdeu ali uma quantidade considerável de gordura, baixou o percentual de gordura para 14,2%, então ela continua perdendo gordura corporal. Ah, Davi, mas ela não perdeu 4% de uma consulta para outra. Pô, peraí, ela já está com 14%. Ela chegou lá no consultório com 19%, comendo pouquíssimo carbo. Agora ela está com 14%, comendo quase 200 gramas de carboidrato por dia. Como é que tá o metabolismo dessa mulher? Bom pra caramba. Se eu corto as calorias, o que é que acontece? Se eu volto para 1.300, ela perde mais ainda. Mas será que eu voltei para 1.300? Bota aqui para mim antes. Será que eu voltei para 1.300? Na verdade, não. Eu não voltei para 1.300. A gente utilizou outra estratégia. Mas essa estratégia vai ficar reservado para quem faz parte do Nutri News Academy. Esse caso clínico está completão lá. São várias outras consultas que a gente fez e foi ajustando ali o planejamento consulta após consulta. Além desse caso clínico, tem vários outros casos clínicos iguais a esses, só que com cardápio, que eu não mostrei o cardápio para vocês. Lá eu mostro o cardápio, o tipo de pão que eu utilizo, cada detalhezinho. Então, para você se aprofundar, já vai lá no link da descrição, se inscreve no Nutri News Academy, que a gente se encontra por lá e com certeza você vai ficar cada vez mais capacitado para atender todos os perfis, inclusive mulheres atléticas, beleza? Então, ó, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo. Dificilmente você vai ver um conteúdo gratuito tão voltado para a prática clínica, então não deixa de se inscrever, de dar força, porque aí eu vou saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, que você quer ver mais desse conteúdo. Então se você curtiu, se você quer ver mais desse conteúdo, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.